Olá, mãe amada, tudo bem com você? Seja bem-vinda à série Mãe Sem Filtro. Aqui, meu amor, não tem isso de maternidade romântica, não. Sabe aquela história de mãe guerreira, mãe que tem que dar conta de tudo, mãe super Mulher Maravilha? Aqui não. Aqui vou mostrar pra você como é que funciona a maternidade real e como ser a sua melhor versão. Eu posso te ajudar nesse caminho, eu posso tornar isso possível. Toda quarta-feira e sexta-feira vão ter episódios novos da série e você não pode perder. Follows me around with a Swiffer. I mean, I know how to keep a home, Randall. I know you do. Anytime the girls don't use a plate, she looks at me like I raised a pack of wolves. Hey. Thank God she's leaving tomorrow. She wants to have a big family dinner before she goes, and I am going to pull out all the stops. I'm telling you, her favorite curry chicken, linen napkins. Carol's Last Supper. Oh, no. It's much more than that. It's the make a perfect dinner to prove that I'm a capable mother so she can stop judging me so. Hey, you're supposed to be making lunch before your afternoon classes. Tess, your phone can wait until after school, okay? I'm texting with Alex, who's in my math class. Technically, it's school-related, so I'm good. I want to watch NCIS. And that's for old people. Grandma got me into it. I don't care. Mark Harmon's a dreamboat. A dreamboat. Hey, girls, come on. Are you like 65? You've been watching TV all day. That's not fair. Ladies, turn off the television. Let's clean up this mess. Tess, let's see if we can find something healthy in the kitchen. Mama, see? What time does the train leave tomorrow? You trying to get rid of me, Randall? No, ma'am. I was just... Well, that's good. Because Amtrak has a no-change fee policy, so I delayed a week. Seems you could use an extra set of hands around here. Darling, throw this in the garbage, please. And this. Na cena de hoje eu já posso te falar por que a gente tem tanta necessidade de agradar as pessoas, não é verdade? Quando eu vejo que ela gostaria de ser, sim, percebida como uma super mãe, como uma mãe perfeita, vou provar para ela de que eu sou a mãe capaz. Será que ela sabia exatamente que aquilo diz respeito mais a ela mesma? Será que faltava uma segurança? Será que os julgamentos que vêm de fora fazem realmente com que a gente seja tão más mães assim? Ou será que isso está dentro da gente? Então, o primeiro ponto que a gente vai conversar hoje é sobre a sua autocobrança. Quanto você tem se cobrado? Fala pra mim. Você se culpa por descansar? Você se culpa por não ser suficiente? Ou você se sente mal porque todas as pessoas ao redor parecem não te compreender? Todas as vezes que temos um bebê pequeno dentro de casa, isso pode acontecer com a gente. Já estamos fragilizadas, já estamos mais sensíveis. É um puerpério que já é difícil, não é verdade? E ainda tem a tia, a avó, a prima da amiga, da vizinha, que vem falar com você o que é certo e o que é errado na criação do seu filho. Aquela mãe, aquela mulher de uma geração anterior que foi tão cobrada e tão machucada que pode ser a sua mãe, vem aqui jogar no seu colo o mesmo peso que ela carregou. E você faz tudo repetindo o ciclo sem nem saber o porquê. Como é que você está? Responde pra mim. Quando a gente volta para a cena do filme, eu percebo que ela é uma mulher autoconfiante. Ela é uma mulher com autoconhecimento, segura, até que a mãe dela apareça e sacode tudo que ela pensa e acredita. Por quê? Por que as pessoas conseguem te atingir? Por que as pessoas conseguem abalar o poder que só você tem na sua mão, que é de ser a mãe? Sabe aquela coisa de nasce um bebê, nasce uma mãe? A gente sabe que isso não é muito bem assim que funciona, não é verdade? Muitas vezes é todo um processo, uma construção, tanto de adaptação sua enquanto mãe, quanto de adaptação da sua visão de agora eu sou mãe, eu preciso me posicionar. Eu preciso lutar pelo meu filho, defender o meu filho. Se eu não fizer isso, quem vai fazer por mim? Então, é nesse chamado que hoje eu te faço. Aqui é proibido usar palpite. Eu vou te dar 2 caminhos para lidar com os palpites agora. O primeiro deles é retrucar. Você não é obrigado a aguentar tudo o tempo inteiro. E o segundo deles é fingir demência. Sim, você pode simplesmente fingir demência e fazer as coisas do jeito que você acha que deve. Por quê? Porque estamos falando com mães conscientes. São mães que já conhecem o melhor caminho de criar os filhos. São mães que já estão buscando essa evolução de lagarta a borboleta. Eu sempre falo com as mães da jornada do colo que cria.
Agora vocês se tornaram, sim, seguras o suficiente para não deixar que o externo te atinja. Porque é todo esse trabalho que eu faço dentro da jornada. Mas mais do que isso, com todas as mães que se preocupam com a educação dos filhos, elas não podem deixar se abalar. Fora tudo isso, fora as questões das pessoas ao redor interferindo na educação que você quer dar. Ainda tem aquele especialista, não é verdade? Que vem te apresentar uma tabela de sono, que vem te apresentar uma maneira correta como seus filhos devem se comportar. Na segunda cena, a gente percebe que a avó chega, todos os filhos obedecem, mas ninguém respeitava a mãe. Será por quê? Será que essa educação rígida realmente é capaz de gerar esses frutos de crianças tão respeitosas e obedientes como antigamente? Mas a que custo também? Vocês sabem por que hoje em dia se fala muito que a criança não é tão obediente e respeitosa quanto antigamente? Vocês sabem por que eles falam isso? Porque nós, mulheres, já não somos tão respeitosas e obedientes quanto antigamente. E nós somos os exemplos dos nossos filhos dentro de casa. Antigamente, tinha uma estrutura onde um pai falava e todo mundo calava, inclusive a mãe. Hoje não. Hoje as mulheres e os homens estão encontrando uma postura de igualdade, onde trabalham, onde buscam pelos seus próprios caminhos. E aí, a mulher começou sim a questionar. Eu não preciso mais engolir tudo que você fala. E aí começou um pé de igualdade entre pais e mães. A criança aprendeu. Hoje ela quer ter voz, hoje ela quer ser ouvida, hoje ela não quer adoecer para ser uma figura de perfeição. E você não quer educar o seu filho assim. Porque, apesar de buscar sim por filhos obedientes, filhos super colaborativos, isso não vai acontecer a qualquer custo mais. Os filhos não vão ser criados com base na coação, no medo, na repressão. Eles vão ter voz. E todas as vezes que uma mãe consciente se une ao nosso bando, a gente agita a sociedade. A gente muda e quebra parâmetros. E isso por quê? Porque mudanças geram desconforto. A sua mãe não está acostumada a isso. A sua avó, então, vai achar isso um absurdo. Vai mandar você pegar a vara para bater no menino ou colocar de castigo. Então, presta muito bem atenção. Você está desconstruindo uma cultura que foi replicada por tempos e tempos em tempos que eles nem sabiam por quê. Hoje a gente estuda isso, a gente sabe que a ciência está do nosso lado. Já tem estudos que comprovam que castigos não são eficazes. E isso só nos faz elevar ainda mais a consciência de que estamos evoluindo enquanto seres humanos e dando uma chance maior aos nossos filhos. Voltando à cena do filme, quero deixar claro, ela é uma mãe consciente, ela tem diálogo, ela sim consegue colocar organização na casa dela, apesar de que a cena se resume a ela tentando fazer com que as crianças escutassem e as crianças nem ignorando. Aí a avó aparece, todo mundo obedece. Por quê? Porque talvez tenham medo dessa avó, porque talvez a avó é rígida e brava, a avó quer se impor. Isso realmente pode fazer com que as crianças sejam mais obedientes. Mas uma coisa eu te pergunto, e quando a avó não estiver perto? O problema de uma educação rígida é que ela não ensina o que é certo e o que é errado. Ela ensina a obedecer. Ela ensina que a criança tem que fazer aquilo porque tem que fazer aquilo. Agora, você já parou para pensar que essa criança cresce? Será que ela vai ter medo de você a vida inteira? E uma outra questão. Quais as escolhas essa criança está fazendo quando você não está olhando? A nossa educação, uma educação focada em diálogo, em respeito à criança, em sensibilidade à infância, ela se preocupa muito mais em ensinar o certo e o errado, em ensinar boas habilidades da vida. Comece a fazer as perguntas certas. Por que esses palpites estão me influenciando? Será que eu fui educada para agradar? Por que a minha mãe consegue falar as coisas e me descredibilizar? Parece que eu não estou fazendo as coisas corretamente. Por que isso te atinge? Será que isso é reflexo da sua educação? Isso é hora de perceber, sabe por quê? Porque aqui é proibido usar palpite. Aqui é proibido te deixar insegura. Mas sabe o que é proibido mesmo? É você replicar uma educação sem pegar martelo. Cadê o martelo? As minhas mães borboletas já sabem. Tem que pegar o martelo. Vamos quebrar esses ciclos. Aqui é proibido não quebrar ciclos. Então, o que eu quero deixar claro é que se você quer se tornar uma mãe borboleta, se você quer passar por um momento de evolução, essa educação começa dentro de você. Você tem que começar percebendo os seus erros enquanto pessoas, seres humanos. Não deixar que o externo te influencie. Porque senão,
Você nunca vai focar naquilo que realmente importa, que é o seu filho. Quando a mãe da cena fica triste porque ela estava sendo descredibilizada pela mãe dela, né, pela avó das crianças, eu entendo o sentimento dela. É humano, a gente não gosta de ser rebaixado. Mas ela tem que pensar nos filhos. A educação baseada no diálogo é de longo prazo, é mais eficaz e vão fazer com que essas crianças sejam adultos independentes, determinados, adultos fortes, adultos que a gente sempre sonhou que os nossos filhos se tornassem. Só que essa base começa em casa. Começa com você falando não para os palpites que vêm só para prejudicar o seu filho. Começa com você dando um exemplo do que é se posicionar. Começa com você fazendo boas escolhas baseadas naquilo que você tem de informação. Busca esse caminho. Não se arrependa. Você é incrível. Ninguém faz o que você faz. As pessoas estão ao seu redor te julgando sem nem saber por tudo que você está passando. Elas não conseguem ter essa sensibilidade. Mas você pode ter essa sensibilidade com você mesma. Você não precisa continuar passando por isso. Lembra dos dois caminhos. Ou retruca, ou finge que não é com você. Ah, tudo bem criar filho é assim? Ah, que bom. Muitas vezes o palpite vem de gente que nem filho tem. Que nem sabe o que é vivenciar uma maternidade assim, ó, na pele, a ferro e fogo. Que nunca passou uma privação de sono, que nunca teve que ficar em médico com o filho. Mas tá lá, né? Uma coisa que eu sempre falei dentro do curso da Jornada do Colo que Cria, que é o meu curso, é que as pessoas que aparecem e que conseguem te atingir, geralmente são aquelas que conseguem arrastar suas correntes. Porque se eu chegar pra você e falar assim, nossa, seu cabelo tá bagunçado, talvez esse palpite não vai te atingir. Mas se chegar e falar assim, nossa, você não é tão boa mãe assim não, hein? Se eu fosse você, eu dava chupeta a esse menino. Esse menino, quando crescer, vai te bater. Por que isso te fere tanto? Porque a pessoa que te critica, a pessoa que apareceu para te julgar, ela está arrastando suas correntes. Está na hora de quebrar essas correntes e conseguir se elevar, se tornar essa mãe borboleta, que eu sempre falo aqui. Busque esse caminho de evolução, oportunismo e educação consciente ao seu filho. E o que precisar, eu estou aqui. Aguardo você para o próximo episódio. Um abraço.